A mensagem que o Senhor colocou ao nosso coração para esse domingo, para esta reunião, trazida por tema: vasos e azeite para salvar uma geração. O que eu vejo nessa passagem bíblica do capítulo 4 de 2 Reis, do verso 1 ao versículo de número 7, é uma história fantástica de como Deus trabalha, como Deus considera as nossas vidas, como Deus age de uma forma maravilhosa na vida daqueles que servem a Ele. O nosso Deus, Ele é um Deus que trata o nosso passado, é um Deus que trata o nosso presente, e Ele trata o nosso futuro. O nosso Deus é um Deus interessado nas três fases da nossa vida: passado, presente e futuro. Eu não sei qual é a história do seu passado, eu não sei como você chegou nesse presente momento aqui na igreja, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que se revela nesse texto bíblico, a mensagem que o Espírito Santo me revelou dentro desta palavra, mostra para mim que Deus está interessado em trabalhar na sua vida nessas três áreas. Tem pessoas que precisam vencer e romper com o seu passado. Ele precisa entender que Jesus já levou na cruz do Calvário a sua condenação, que o seu passado já passou, eis que tudo se fez novo, caminhando numa nova vida, num presente de vitória e um futuro imensurável na presença do Senhor. Às vezes há pessoas que querem fugir do seu passado, querem fugir de acontecimentos que lhe comprometem o seu presente, mas a melhor coisa que o homem pode fazer com o seu passado, seja qual for ele, o obscuro que for, é levar para a cruz do Calvário, é levar em Jesus e crer na sua salvação, crer na sua libertação e entender: o Senhor já fez em você uma obra tremenda, e a Bíblia Sagrada diz: eis que faço uma coisa nova. Então, na noite desse dia, eu trago aos irmãos uma mensagem com 7 questões, com 7 tópicos aqui, que eu quero descrever de forma propícia, rápida e objetiva. Primeiro contexto que eu quero entender com os irmãos desta palavra aqui é a questão vaso. As Escrituras Sagradas tratam esta palavra para conosco. Nós somos comparados como vaso. O que eu vejo nesse texto bíblico aqui é que o Senhor revela para nós aqui assuntos sobre vaso, sobre azeite, sobre milagre, sobre bênção e sobre o que eu já acabei de dizer: passado, presente e o futuro. Eu tenho aqui então algumas referências bíblicas sobre o vaso. Jeremias 18, versículo 4, para que você se situe no que eu estou falando. A Bíblia Sagrada compara no livro de Jeremias a nação de Israel como vasos na mão do oleiro. E o Senhor diz assim: se um vaso se quebra nas mãos do oleiro, ele pode fazer um outro vaso. Começa por aqui: Deus está procurando vasos. Esta é uma noite em que o Senhor marcou para fazer um encontro de vasos aqui, vasos trabalhados pelo Senhor, vasos moldados pela mão do oleiro, vasos com um propósito existencial de vida. Nós somos vasos feitos pelo Senhor para um propósito. Nós não somos vasos para viver encostado, nós não fomos fabricados por Deus para viver distante de sua presença, não. Nós somos feitos como vasos de Deus para a honra e glória do nome do Senhor. A Bíblia diz, e não eu, que existe vaso de honra e vaso de desonra. Deus nos fez vasos e vasos de honra para a glória e honra do nome dele. Há vários tipos de vasos. Gênesis 24, 53 diz que existe vasos de prata e vaso de ouro, esses metais nobres. Mas na noite desse dia eu prefiro comentar sobre vasos de barro, esse vaso moldado pelas mãos do oleiro, esse vaso que tem conserto quando ele racha, quando ele trinca. O nosso Deus, ele não é do tipo que remenda vasos. O nosso Deus não é do tipo que dá uma arrumada no vaso. O nosso Deus, ele não melhora o vaso, ele transforma o vaso. Se o vaso não estiver servindo, se o vaso estiver com defeito, se o vaso estiver emborcado, ele desemborca o vaso, ele desentope o vaso, ele limpa o vaso, ele coloca o vaso como deve ser, ele faz um outro vaso. E a Bíblia diz que quando o vaso quebrou na mão do oleiro, ele fez um outro vaso. Isso me traz uma referência: outro vaso não tem nada a ver com o vaso anterior, não tem nada a ver. O que Deus quer começar a fazer em sua vida hoje é algo novo. Deus quer transformar. Tem azeite para descer nessa noite aqui. Escuta, esse aqui é um culto pentecostal hoje. Prepara para sair daqui falando língua estranha. Prepara para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo essa noite aqui. Prepara para ser cheio.
Mas Deus não desperdiça azeite. Ele não colocará azeite num vaso rachado. Ele não vai encher de azeite um vaso que está quebrado. Ele primeiro vai trabalhar o vaso. Se há rachaduras na tua vida, essa é a noite em que Deus vai consertar o teu vaso, porque Ele não vai desperdiçar o azeite. Existem carências nessa geração. Há uma crise em andamento. As Escrituras Sagradas me mostram no capítulo 4 uma crise na vida de uma mulher. As Escrituras Sagradas falam para nós também que esta mulher tinha 2 filhos. As Escrituras nos mostram que esta mulher, ela estava carente, precisava de um milagre, precisava de uma vitória. A mulher viúva tinha perdido seu marido. A Bíblia não mostra para nós há quanto tempo que ela perdeu o esposo. Sabemos que ela era viúva. Se o marido morreu há muito tempo, aqueles garotos tinham crescido somente com ela. Ela foi mãe e pai deles. Se aquele marido dela morreu fazia alguns dias, imagina o choque da vida dela agora, quando os credores batem a sua porta e diz para ela: ô senhora, nos paga, ou nós vamos levar os teus filhos como escravo. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra aqui, irmãos? Eu vejo agora na vida da mulher se descortinando a história dela, o passado dela, o presente dela. Eu vejo o passado dessa mulher vir à tona quando esses homens vêm no presente de sua vida lhe fazer uma cobrança que não era dela, não era uma dívida dela, era uma dívida do seu marido, e o marido havia morrido. Então vieram e cobraram ela, e a condição era simples: ou ela pagava naquele momento, ou eles levariam os seus filhos para serem escravos, para serem servos, levariam os seus filhos em forma de pagamento. Sabe o que eu aprendo com isso? Houve um espaço de tempo para essa mulher. Eles não chegaram lá e disseram: estamos levando os seus filhos. Eles deram um espaço de tempo, porque ela teve tempo de procurar o homem de Deus. Ela teve tempo de recorrer a um fato do seu passado. Ela teve o tempo de recorrer a um crédito que ainda era devido a ela e a sua geração. Ela ainda tinha tempo. Então eu penso que quando foram buscar os filhos dela, eles disseram para ela: olha, nós estamos indo embora, mas vamos voltar, e quando nós voltarmos aqui, a senhora tem que nos pagar, porque se a senhora não nos pagar durante esse período de tempo, voltaremos e vamos buscar os teus 2 filhos. É mais ou menos isso que pode ter acontecido. Com certeza aconteceu, porque o registro bíblico não diz que eles levaram os seus filhos, mas fizeram esta ameaça. A sua geração estava ameaçada, a sua descendência estava ameaçada. Ela poderia naquele dia, se ela não tivesse uma história positiva e de credibilidade na sua vida passada, ela perderia os seus filhos. Mas glórias a Deus e aleluia, porque aquilo que nós fazemos e servimos no Senhor, mesmo quando nós passamos dessa vida para outra, o Senhor credibiliza na nossa vida. Ele acredita em nós, Ele aplica em nós. A nossa geração é abençoada por aquilo que nós plantamos hoje. Os pais daqueles garotos eram homens de Deus. O pai daquele rapaz, daqueles 2 garotos, era um homem de Deus, mas partiu para o Senhor. A Bíblia me revela mais, diz que ele andava com os profetas. Então eu imagino que esse homem era um profeta de Deus, era um homem de Deus, um homem de visão de Deus, um homem que tinha graça de Deus, e ela recorreu a esse recurso. Louvado seja o nome de Jesus. Ela lembrou-se no momento da cobrança, no momento em que a sua geração seria levada embora. Ela disse: eu tenho uma crise, eu tenho um problema, mas eu tenho uma história. O meu marido deixou algo para nós, não deixou dinheiro porque a dívida ficou, não deixou as condições para saldar aquela dívida em suas mãos, mas ela ainda tinha relacionamento. O seu marido manteve bons relacionamentos e vínculos de amizade, não somente com os homens na terra, mas principalmente com Deus no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que história fantástica a gente consegue enxergar nesse texto bíblico. Então aquela mulher procura o homem de Deus, procura o profeta Eliseu, e chega para ele e diz assim: o meu marido morreu.
E o meu marido, você sabe, ele era teu servo, ele servia, ele andava com os filhos dos profetas, ou seja, ele era um homem de Deus. Agora os credores vieram até mim, profeta Eliseu, e querem levar meus 2 filhos, e me deram um limite de tempo. Se eu não aparecer com recurso, os meus filhos serão levados cativos. Resumo esta palavra: a minha geração deixará de existir, a minha geração será bloqueada aqui, o nome do meu marido cairá no esquecimento, o nosso sobrenome, a nossa família vai terminar por aqui, porque os meus filhos serão levados como escravo. E o escravo não tem direito a nome, o escravo não tem direito a sobrenome, o escravo não tem direito a ser família ou ter família, o escravo não tem direito sobre si mesmo, ele pertence a outro. Aqui naquele dia, se não houvesse o milagre de Deus, a geração daquela mulher estaria interrompida. Mas existe um Deus do céu que não permite que um servo dele na terra pereça, e nem a sua descendência lhe falte nada, porque Deus é fiel com a sua palavra. Ele estava preparando a providência do céu para a vida dessa mulher. Ela busca o profeta, e o profeta diz para ela o segundo ponto dessa mensagem: o que tens em casa? Primeiro, querido, eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe. Primeiro, meus irmãos, eu sei o que essa geração precisa. Essa geração precisa de vasos, e vasos cheios do azeite. Essa geração que nós vivemos precisa de homens e mulheres comprometidas com Deus. Essa geração precisa de gente cheia do Espírito Santo de Deus. Essa geração precisa de pessoas espirituais. Essa geração precisa de pregadores, cantores, ministros, pastores, evangelistas, jovens, senhores, senhoras, cheios da graça de Deus. Essa geração precisa.